O livro do Apocalipse, ou o livro da Revelação, também chamado de Apocalipse de João, é o último livro do Novo Testamento, e, portanto, o último livro da Bíblia cristã. Escrito em grego koiné, seu título é derivado da primeira palavra do texto, Apocalipsis, que significa Apocalipse, Revelação ou Desvendamento. É descrito como o único livro apocalíptico no cânone do Novo Testamento. Ele ocupa um lugar central na escatologia cristã. A pesquisa moderna geralmente adota uma visão diferente, com muitos estudiosos considerando que nada pode ser conhecido sobre o autor, exceto que ele era um profeta cristão. Os estudiosos teológicos modernos caracterizam o autor do livro do Apocalipse como o João de Patmos. A maioria das fontes tradicionais data o livro ao reinado do imperador romano Domiciano, 81-96 d.C., e as evidências tendem a confirmar isso. O livro abrange 3 gêneros literários: o epistolar, o apocalíptico e o profético. Ele começa com João, na ilha de Patmos, no mar Egeu, dirigindo cartas às 7 igrejas da Ásia. Em seguida, descreve uma série de visões proféticas, incluindo figuras como o dragão de 7 cabeças, a serpente e a besta, que culminam na segunda vinda de Jesus. Cristianismo. Ver artigo principal, Escatologia cristã. Para os cristãos, o livro possui a previsão dos últimos acontecimentos antes, durante e após o retorno do Messias de Deus. A interpretação, feita por protestantes e alguns católicos, é dividida em 3 grupos: preterista, as revelações ocorreram no passado; historicista, a ocorrência das revelações se dá com o passar da história; e futurista, as revelações ocorrerão no futuro. A literatura apocalíptica tem uma importância considerável na história da tradição judaico-cristã islâmica, ao veicular crenças como a ressurreição dos mortos, o dia do juízo final, o céu, o inferno e outras que são ali referidas de forma mais ou menos explícita. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:1-3-6. Teologia amilenista. Ver artigo principal, Amilenismo. Uma vez que o livro é escrito em linguagem simbólica, profética, dá margem a inúmeras interpretações pelos diversos segmentos cristãos. A teologia milenista traz em seu bojo a interpretação não literal, isto é, as imagens que aparecem no livro significam algo, e, por isso, entende que o milênio não será formado de 1000 anos literais, mas um período de tempo indeterminado, 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 42 meses e 1260 dias são sinônimos e representam inexatidão de tempo. Neste tempo inexato, os povos serão chamados para que sirvam Cristo e os que o seguirem serão marcados para a salvação. Assim, já estamos no milênio. A grande tribulação ainda está por vir, apesar de salvos já viverem a tribulação dentro de um mundo corrupto e mau. A grande tribulação está sendo implantada à medida que a era da pregação do Evangelho, milênio, termina. No final do milênio aparecerá o Anticristo, que trará a grande tribulação, e será eliminado pela palavra do Senhor, isto é, Jesus Cristo. O fim é descrito com o aprisionamento definitivo da besta, do falso profeta, de Satanás e de seus demônios no lago de fogo e enxofre. Segue-se a isso o juízo final e o destino eterno dos salvos, a Nova Jerusalém. Teologia pré-milenista. Ver artigo principal, Pré-milenismo. A teologia pré-milenista, significando que Jesus viria antes do milênio, traz em seu bojo a interpretação literal das imagens, figuras, e por este modo, entende que os 7 anos da grande tribulação, onde após o arrebatamento da igreja, a terra passaria por 3 anos e meio de paz, com o reinado do Anticristo, que perseguiria os cristãos que não tivessem o número da besta, a qual possibilitaria o livre comércio entre as pessoas. Tal marca, diz o profeta, seria posta na testa ou na mão das pessoas e haveria 3 anos e meio de grande aflição. Após esse período, ocorreria o início do milênio, onde a igreja reinaria com Cristo na terra. Terminado o milênio, dar-se-ia início ao juízo final,
onde o Messias reinaria definitivamente, lançando Satanás e seus anjos, demônios, no lago de fogo. Linguagem simbólica. No entendimento simbólico, dizem basicamente que se referem às perseguições que os cristãos sofreram dos romanos e sofreriam ao longo da história. Segundo este entendimento, João utilizava a simbologia para detalhar o sofrimento que estavam passando, e utilizava esse meio para falar com outros cristãos e dificultar assim o entendimento por parte de seus opressores. Linguagem profética. Na profética, segundo uma teologia comum das igrejas protestantes, João teria recebido visões através de Jesus Cristo por meio de um anjo, que mostrou-lhe o que aconteceria durante o período da presente dispensação, até o fim do mundo. De entre estes acontecimentos está o mais famoso, que é o juízo final, que seria o resultado, eterno, do acatamento ou não dos apelos do Novo Testamento, que são: voltar-se para Deus, arrependimento dos pecados, confessar Jesus Cristo como Messias, batismo, dividindo, então, a humanidade entre os santos, aqueles que aceitaram, e os pecadores que se negaram a ouvir os apelos e mudar de atitude. Segundo a visão profética, o juízo final trará o céu eterno para os santos e o inferno eterno para os pecadores. Ainda segundo o entendimento profético do livro, temos a seguinte linha escatológica: carta às igrejas, princípio das dores, pequenas catástrofes, abertura dos selos, cavaleiros do Apocalipse, clamor dos mártires, grande sismo e abalos celestes, governo do Anticristo por 7 anos, sinal da besta, paz, guerras. Anjos derramam taças sobre a terra, que significa a ira de Deus em 7 etapas: fome, pestes, sismos, maremotos, etc. Volta de Jesus Cristo e da Igreja à Terra. Governo milenar de Jesus Cristo. Juízo final. Novo céu e nova terra. Nas comunidades religiosas da época, começava a obra do homem do pecado, expressão de Paulo utilizada em 2 Tessalonicenses, isto é, a penetração de doutrinas humanas, que, lentamente, foram se integrando ao núcleo primitivo do cristianismo. Portanto, esta geração já está vivendo os fins dos tempos. E os acontecimentos dos dias de hoje mostram o cumprimento da palavra de Deus profetizado por João na ilha de Patmos. É o momento de se arrepender dos pecados e de santificação diante de Deus, porque logo o Senhor Jesus irá voltar para buscar os seus escolhidos e será em um abrir e fecha dos olhos. Esta é a história resumida do livro do Apocalipse. Se você gostou, deixa seu like e inscreva-se no canal.